Você se sente reconhecido no trabalho? Você tem aquele reconhecimento que você acha que você merece no seu ambiente profissional? Se você se sente bem reconhecido, tem muito sucesso, esse vídeo não é para você. Mas se você acha que você pode ter muito mais reconhecimento do que realmente tem, nesse vídeo eu vou explicar por que esse reconhecimento ele não vem da forma como a gente costuma pensar. E o que a gente precisa fazer então? O que a gente pode fazer para realmente ser reconhecido no trabalho? Olá, eu sou Cris Ferri, falo sobre inovação, de como você melhorar a sua carreira, como você pode destravar a sua carreira, seja na área pública, seja na área privada, a partir de uma visão bem pragmática e tendo em vista o quê? Uma perspectiva de estratégia na sua vida profissional. E olha, um dos problemas aí que mais pipocam para mim, com meus alunos, com as minhas redes, é reconhecimento, falta de reconhecimento no trabalho. Sabe que tem os dados aí de uma entidade que se chama International Stress Management Association, estava lendo ali a minha colinha, que é um nome em inglês muito difícil, chama ISMA. Diz que 89% dos profissionais que se queixam por estresse, tá, em organizações públicas e privadas, sentem falta de reconhecimento no trabalho. Esse é o principal motivo que gera estresse. As pessoas não têm aquele muito obrigado do chefe, o seu trabalho não é aplaudido, as pessoas não a veem como uma profissional, um profissional de respeito, tem excelência no seu trabalho. Esse problema te afeta? Olha, afeta tanta gente. Eu mesmo já passei por vários momentos com esse tipo de problema. E olha, um dos pontos que mais pega é realmente o tipo de reconhecimento que a gente considera. Vamos pensar um pouquinho, ó. Às vezes você é um profissional muito competente, faz suas tarefas lá com muita excelência, você atende tudo que o chefe pede, você ajuda os colegas e etc. Ou seja, você é um funcionário aí, um colaborador exemplar, ok? Além disso, você tem um MBA numa universidade importante, você tem pós-graduação conceituada em administração, no que seja. E além disso, você pode até ter ganhado alguns prêmios por excelência, por inovação. E além disso, você tem ótima avaliação de desempenho. Aí você deve dizer assim, nossa, eu sou funcionário, uma funcionária exemplar. Eu mereço ter todo o reconhecimento do meu trabalho. Mas esse reconhecimento vem? Porque além desse reconhecimento, e é importante dizer, que tipo de reconhecimento nós estamos falando? E eu acho que existem dois tipos de reconhecimento. Tem aquele reconhecimento, digamos assim, mais sutil, de que todo mundo sabe que você é um profissional excelente, seu chefe te reconhece e que você é visto, então, como uma pessoa referenciada, tá? Isso é uma coisa, isso é muito legal. Mas eu também considero, inclusive até com mais importância, aquele reconhecimento que se concretiza em oportunidades reais para sua carreira, sabe? Ah, você é tão bom que você é convidado para trabalhar em projetos muito legais, você é convidado para gerir projetos muito bacanas. Você tem carta branca para mudar para uma área que você gostaria de trabalhar dentro da sua organização, muitas vezes para gerir essa área, para ser diretor, diretora dessa área. Essas oportunidades, essa forma de concretizar o seu sucesso, que eu considero a melhor forma de reconhecimento. Porque também só tapinha nas costas, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, né? Aquela foto de funcionário do mês, igual o McDonald's faz, né? Pregada na parede lá do seu setor, da sua organização. São coisas legais, mas será que realmente você tem as oportunidades que merece de uma pessoa que de fato é reconhecida no trabalho? Então, vamos refletir sobre isso. O que realmente pega para você obter reconhecimento? E o que você precisa fazer daí para atender esses pontos que realmente pegam? Então, vamos entender como funciona uma organização, por exemplo, uma organização pública. Como é que ela funciona na prática? Com raríssimas exceções, tá? Com raríssimas exceções, não existe um sistema de meritocracia que valorize realmente aquelas pessoas que estão se esforçando, que estão trabalhando mais, que estão estudando mais, se preparando mais. Com raríssimas exceções, isso não funciona na prática. O que funciona na prática é outra coisa. Então nós temos que entender isso, que um sistema de meritocracia, que trabalhe com bons incentivos, que valorize o profissional de carreira, que conseguiu atingir certos níveis de excelência, isso na prática no serviço público não acontece. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, existem uma série de lugares ruins de trabalhar, setores que ninguém quer trabalhar, né? Por exemplo, almoxarifado ou de atendimento ao público, setores que são chatos para muita gente, ou pelo menos para a maioria das pessoas, e que as pessoas precisam ser alocadas
para esses setores e que muitas vezes esses setores não têm sistemas compensatórios para poder suprir a chatice que é trabalhar lá. Às vezes ele não tem uma função comissionada ali que gratifique bem o suficiente para você poder aturar aquela mesmice, aquele trabalho, sabe, de carimbador, que é muito chato, ou para muita gente que não gosta de atendimento ao público. Tinha uma época na minha vida que eu não gostava de atender o público, mas eu tinha que atender e eu tentava fazer o melhor. Agora, tem gente que adora atender o público, de forma geral as pessoas não gostam. Então, isso implicaria num novo sistema de incentivos, né, para que as pessoas trabalhem felizes com excelência em qualquer área. Então, esse ponto significa dizer o seguinte, que você não vai conseguir ou pode não conseguir mudar para setores bons de trabalhar por um sistema natural de incentivo, de meritocracia. Não, você muitas vezes vai ser alocado para um setor muito ruim. E o impedimento e os recursos humanos, as áreas de recursos humanos no serviço público tendem muito, mas muito mesmo, a ficar bloqueando pessoas, não deixar elas migrarem para determinados setores. Por um lado, eles têm que aí gerir, né, os recursos humanos, mas por outro, está por detrás a ideia de que falta gestão de recursos humanos inteligente. O terceiro ponto é que esses prêmios todos que tem aí, e eu já participei de muitos prêmios, seja como candidatos, até como gestor de prêmios e até como juiz de jurar, membro, né, do corpo jurado, e eu acho que os prêmios, eles são uma gratificação, você ser reconhecido, os 10 melhores profissionais do seu setor, o seu projeto ganhou um prêmio de inovação, tudo isso é legal, mas isso é para uns poucos que vão conseguir. E o custo-benefício, eu acho, de você participar de um prêmio, às vezes não vale a pena. Você tem que preencher tanto formulário, tanta coisa, para talvez ter uma menção rosa ou ganhar um prêmio. Então é um sistema que privilegia poucos. Eu não acho que isso seja das coisas mais eficientes em termos de valorização dos funcionários. E o quarto ponto também é o seguinte, que a visibilidade dos projetos, dos setores, tendem a ir para os chefes, para bem ou para mal, para os gestores que têm a responsabilidade, que têm a caneta, isso é natural acontecer, mas muitos gestores são muito egoístas e pouco dividem os créditos com os seus colaboradores. Isso gera um sistema de frustração generalizada nas equipes que trabalham, né, intensamente em determinados projetos e ideias, e só o chefe que leva os louros. E aí aqueles chefes que levam os louros são cada vez mais, têm mais oportunidades, têm mais poder, e os seus funcionários não têm todas essas oportunidades ou ficam aquém do que poderiam ter, por uma falta de valorização mesmo. Mas então, Cris, o que realmente importa para o reconhecimento? Porque você traçou um cenário aí apocalíptico, né, de que nada funciona muito bem. Não, calma. Na verdade, a gente tem que entender como as coisas funcionam dentro do ambiente público. Dentro do ambiente público, o que reina é o jogo de poder, o jogo de interesses. Interesses muitas vezes ilegítimos, ilegais, imorais, nós sabemos disso, mas tem interesses também legítimos, interesses que têm a ver com carreiras políticas e que estão a fim de construir projetos e gestões eficientes, porque isso é bom para as suas carreiras, e é aí que você se conecta. Então, nós temos que sempre analisar as pessoas que estão em posições de gestão, posições políticas importantes ou que são influentes dentro da nossa organização com essa ideia de poder. O que essas pessoas querem, quais são suas ambições, quais são seus objetivos. Isso é muito importante porque, olha só, vou contar um caso aqui que aconteceu comigo, para a gente não achar também, ficar iludido e achar que nós vivemos num mundo aí de Alice, né? E que a gente é injustiçado porque não temos as oportunidades que merecemos. Calma, você precisa entender o jogo. Tem oportunidades sim, desde que você saiba ativar algumas coisas, tá? Principalmente tendo em vista um jogo honesto, um jogo de integridade, um jogo em que você vai conseguir achar aí as oportunidades para o tipo de perfil que você tem, tendo em vista também
trabalhar em projetos legais, fazer coisas boas da maneira mais honesta possível. Sim, existe um campo enorme de oportunidades nessa linha. Mas aí você precisa entender como é que funciona. Deixa eu contar esse caso que aconteceu comigo. Eu estava sendo cotado na Câmara dos Deputados para ocupar um cargo muito importante, uma diretoria, e eu era um forte candidato. E na reta final, e muito se falava no meu nome, mas na reta final apareceu um outro candidato que também estava sendo cotado e ele, digamos assim, foi escolhido, foi nomeado na minha frente. E o que esse cara tinha mais do que eu? Ele tinha melhores relações com as pessoas que estavam ali digamos assim, no poder de decisão. Além disso, ele tinha mais experiência também e era melhor gestor que eu. Então, eu aceitei essa, entre aspas, derrota com muita aceitação, com resignação, porque naquele caso, soube que ele tinha os ingredientes, as características que o tornavam um candidato melhor do que eu. Inclusive, o que não é tão importante, a capacidade de gestão. E que eu acho que isso não foi necessariamente o mais importante. O mais importante foi suas relações de confiança com os homens do poder que podiam decidir ali naquele momento. E claro, a sua capacidade de gestão ali também foi muito importante. Mas isso eu acho que é sempre secundário. Não digo sempre, mas na maioria das vezes. Então eu explico direito para você. Você ser competente tecnicamente ou ser um bom gestor, tudo isso ajuda, claro que ajuda, para você ser escolhido, para você ser um candidato a um cargo de gestão ou de assessoramento superior. Tudo isso, claro que faz diferença. Mas o mais importante de tudo não é isso. É a sua capacidade de ter a confiança das pessoas que têm o poder, a caneta de te nomear, de te escolher. E você sabe, isso acontece demais, muitas pessoas são escolhidas sem a menor capacidade técnica, sem a menor capacidade gerencial. Inclusive isso é muito, mas muito normal, você já deve ter visto milhares de vezes. Mas o que essas pessoas têm? Elas estão dentro de um jogo de poder que tem ou a relação de confiança dos poderosos ou a relação de confiança de alguém muito influente com os poderosos e que, portanto, está ali naquela sua cota política de nomeação. E isso acontece todos os dias, em todos os lugares, em todos os setores. Podemos ter um sistema de incentivos melhor do que esse? Sim, acredito que sim. Mas é o que temos para hoje. E aí tem que saber navegar neste mundo, porque também tem oportunidades excelentes para quem é muito bom e competente. Porque eu também vejo muita gente boa e competente que conseguiu cargos e oportunidades excelentes, como eu consegui, fazendo um jogo honesto e também trafegando nessas relações de poder e de interesses. Então, a equação que você precisa saber é mais ou menos a seguinte, olha, o que aquele poderoso, aquela pessoa que está numa relação de poder, quais são seus objetivos políticos, onde que esses objetivos políticos se casam com as necessidades institucionais da sua organização e aonde que você, com seus talentos, pode ajudar nessa história. Esse é o ponto certo. À medida que você acha essa equação, você vai poder trafegar muito bem nesse ambiente aí de oportunidades e reconhecimento. Agora, quais são, portanto, as habilidades que você deve cultivar para conseguir ter esse reconhecimento que eu estou falando para você? Desse reconhecimento de oportunidades, de você trabalhar onde você quiser, de você trabalhar com pessoas legais, em setores bacanas, com projetos incríveis. Como obter esse reconhecimento? Só investir em competências técnicas e gerenciais, você já viu pela minha fala aqui, que não é o mais importante. É ótimo, eu sempre faço isso. Quanto mais você fizer, melhor. E é o que a gente precisa fazer mesmo. Continuar estudando, melhorando nossas capacidades técnicas, capacidade de gerir equipes. E aí vai, se você quiser ser gestor, tá? Isso também não é uma necessidade. Às vezes você prefere ser um técnico. Seu objetivo maior é alcançar um cargo de assessoramento superior. Ótimo, perfeito. Continua trabalhando tecnicamente para isso. Agora, o mais importante de tudo, é você desenvolver as chamadas competências socioemocionais. Ah, ok, tá meio clichê falar isso, soft skills e tal, mas eu vou especificar aqui que tipo de competências socioemocionais a gente tem que enfocar para esse fim. Número 1, empatia com os poderosos. A gente fala muito de empatia por aí, empatia com o usuário do serviço público, empatia com o cidadão, mas no foco que eu estou dando para a melhoria na carreira, a gente tem que pensar em empatia com os poderosos. O que esse cara quer? O que ele está sentindo? Ele objetiva o quê? Aonde ele quer chegar?
Você estudou a trajetória dele? Você sabe quais são os seus objetivos? Ah, mas esse cara é um corrupto, eu não quero saber. Mesmo nos bandidos, corruptos e etc. E eu, infelizmente, já trabalhei com alguns deles, obviamente sem me envolver com nada ilegal, mas tem sempre um cara é o seu chefe, ele está institucionalmente numa posição que ele determina coisas para a sua instituição que você precisa fazer. Então, dentro das coisas, obviamente, legais, você pode fazer um monte de coisa boa. E eu já consegui ter o apoio de, digamos assim, gestores públicos, políticos que não eram dos mais probos, em projetos ótimos, porque isso faz parte das necessidades institucionais que ele, como ali gestor, tem que assumir, e você pode ser um player importante para esse fim. Tá? Então acho que isso é importante, empatia com os poderosos. Segundo ponto, comunicação simples. Nada de ficar fazendo comunicação muito complexa, falar tecnicamente de várias coisas para mostrar seu conhecimento. Isso pode ser até uma fragilidade sua, já pensou nisso? Nós temos que aprender a comunicar simples, falar das coisas mais básicas de maneira simples, porque isso passa confiança para as pessoas, principalmente se você está numa reunião com um político, com um gestor estratégico. Falar simples, de maneira direta, porque isso ajuda muito na necessidade que você vai ter numa posição possível que você pode ocupar, de sempre dar essa confiança de comunicação, de que o que você vai falar não vai ser mal entendido, né? De que você tem capacidade de se comunicar de maneira muito simples e fácil. Isso é fundamental. Então, o primeiro ponto, empatia com os poderosos. Segundo ponto, comunicação simples. E o terceiro ponto, que não poderia ser, né, de outra forma, é trabalhar muito bem a questão da inteligência emocional. Inteligência emocional é o que? A sua capacidade de ter controle das suas emoções, de não dar um piti numa reunião porque você ficou nervoso ou porque você tem que lidar com ali um ego muito grande, uma determinada pessoa e o seu orgulho não deixa. Tudo isso já me atrapalhou bastante na minha carreira, já não atrapalhou na sua? Você já não viu muita gente boa, assim, extremamente competente, que fica nervosinha à toa numa reunião? Que perde as estribeiras de um projeto que está avançando, chega aquela reunião, há uma série de decisões aqui que colocam tudo, assim, 5 passos para trás, que você perde as estribeiras. Então, tudo isso também afeta a sua capacidade de conseguir oportunidades, porque os gestores não querem pessoas nervosinhas ou impacientes ou arrogantes. Elas precisam de pessoas calmas, tolerantes, resilientes, que saibam lidar com esses egos. Isso é uma coisa muito importante. Então, esse é o terceiro ponto. E o quarto e último ponto é, assim, capacidade, habilidade, competência que você tem que desenvolver socioemocional é capacidade de negociação. O tempo todo, se você quer ser gestor ou gestora aí de um cargo, você vai ter que negociar. Você vai ter que negociar recursos, você vai ter que negociar pessoas, você vai ter que negociar, pessoas que eu digo, recursos humanos, você vai ter que negociar coisas do projeto, até que ponto você quer o projeto no estado X, mas você não consegue, você vai ter que reduzir isso, ceder alguma coisa, você vai ter que talvez participar de outros projetos de outros parceiros para poder ter o apoio deles nos seus projetos. Tudo isso é capacidade de negociação. Quem não tem essa visão de negociação e é muito duro e quer tudo de maneira muito perfeccionista também não vai muito para frente. Então esse ponto também, esse quarto ponto é extremamente essencial. Então vamos lá, para fechar. O que nós temos que fazer então? Primeira coisa, estude o perfil das pessoas do poder, desde o seu chefe imediato, seu subchefe, chefe do chefe, até o poderosão lá, o ministro, secretário, o diretor-geral do seu órgão. Estude o que ele quer, qual o perfil, quais são os projetos de interesse dele. Isso é muito importante para você estar sempre sintonizado os seus projetos com aquilo ali que está na pauta do dia a dia desses poderosos. Entre essa pauta e muitos projetos você pode não concordar, não querer, mas tem sempre algumas coisas onde você pode se inserir. Então aproveite para então ir para o ponto 2, você chamar a atenção das suas habilidades que possam ajudar nesses projetos aí. Como é que eu chamo a atenção dentro da minha organização? Cara, você vai se voluntariar para participar de alguns outros projetos, porque é bom você estar em algumas reuniões, e reuniões você fica conhecido, você conhece pessoas, você se conecta
com pessoas. Você pode, nas redes sociais, com muito cuidado, falar de pontos interessantes de maneira técnica, sem fazer muito juízo de valor, para você chamar a atenção. Às vezes um vídeo no YouTube, uma aula que você dá, de maneira muito técnica, para não parecer que você está querendo também aparecer demais, que isso não é muito bom. Você pode dar aula dentro da sua organização, cursos, e você, ao dar aula, você fica conhecido. Fiquei muito conhecido na minha organização dando cursos para as pessoas. Por exemplo, na Câmara dos Deputados eu dou curso para assessores de parlamentares. Com isso, meu trabalho e as minhas ideias acabam chegando nos parlamentares também. Então é uma forma de você ficar mais conhecido dentro da sua organização, fazer curso, participar de reuniões, se voluntariar para participar, contribuir com algum projeto, né? Além do seu trabalho tradicional, tudo isso ajuda você a ficar mais conhecido. Chamar algumas pessoas para tomar um café, participar de happy hour, tudo isso faz parte, então, o que seria o terceiro ponto junto com o segundo. O segundo ponto é ficar mais conhecido, o terceiro ponto é fazer o chamado networking. O que é networking? É você se conectar com as pessoas da sua organização que são importantes para você. Nada contra ter amizades dentro da sua organização. Eu mesmo faço e fiz muitas. Grandes amigos meus eram e são colegas de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, você tem que cultivar essas relações para as pessoas saberem das suas habilidades, saberem do que você tem interesse, porque em algum momento um assessor de um poderoso qualquer pode, numa necessidade lá, numa reunião que ele tenha com esse chefão, lembrar que você tem aquela habilidade X que você vai poder contribuir no projeto Y, então surge ali de repente um convite bacana. Então é muito importante trabalhar a questão do network. Existem várias formas de fazer o network, você vai achar uma que se adequa melhor à sua personalidade, ainda mais se você for como eu, uma pessoa tímida e tal. Então de repente participar de reuniões de trabalho vai ser melhor do que, por exemplo, ir em happy hours, em eventos sociais, que muita gente tímida tem dificuldade de participar dessas coisas. Acabei aprendendo a participar de tudo. Bom, e o quarto e último ponto aí, que a gente já falou bastante, é você então desenvolver essas competências socioemocionais, fazer cursos, praticar, botar isso em prática, fazer curso de negociação, fazer cursos de comunicação e, acima de tudo, trabalhar a questão da empatia e a inteligência emocional, ou seja, fazer terapias. Todas essas habilidades são habilidades que a gente precisa se dedicar e não ficar só focado em cursos técnicos, em workshops técnicos e gerenciais, que são bons também, mas você precisa dividir com essas outras necessidades que um curso técnico não vai te dar. Por exemplo, para liberar, muitas vezes, para se acalmar, controlar a sua ansiedade, coisas que afetam a sua performance numa reunião, você precisa talvez fazer meditação, fazer terapias, consultar aí um terapeuta e coisas assim. Pensa nisso, tenho certeza que com essas ideias você vai poder alavancar sua carreira de maneira muito mais prática e efetiva. Tá? Considerando o que é bom para você. E se você quiser se aprofundar mais nesses temas, eu tenho um curso que se chama Destravando a Carreira, o link está aqui embaixo, onde eu dou algumas aulas bem práticas de como lidar com a política, de como encontrar os atalhos da burocracia, como gerir o seu tempo e outras coisinhas mais. Te convido a conhecer o curso se tiver interesse. No mais, se você gostou deste curso, deste vídeo, na verdade, não deixe de dar o seu like, o seu joinha ou mandar para um amigo ou uma amiga que vai poder também se beneficiar dessas ideias, porque aí você me ajuda, na verdade, a reverberar esse vídeo que a gente fez aqui com tanto carinho. Espero que tenha gostado. Me acompanhe aí no canal, se inscreva se gostou desse tipo de vídeo, que muitos outros estão vindo aí neste ano. Eu te desejo um excelente 2021. Grande abraço!